tudo bem? Meu nome é Luísa e eu vou estar passando para vocês a parte de propriedades mecânicas em videoaula, já que estamos em plena pandemia e não tem muito o que fazer, né? Então, como eu falei para vocês, né, o meu nome é Luísa Dias, eu vou estar apresentando essa parte do conteúdo e eu vou disponibilizar para vocês também o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida quanto ao que foi explicado ou até mesmo alguma sugestão. Então, vocês podem entrar em contato comigo através desse e-mail. E a ideia aqui, então, nessa primeira aula, né, a aula 01, seria mostrar para vocês conteúdo e mostrar também um pouquinho de como ele vai ser dividido. Então, a ideia qual é? Conversei com a professora Nelise, né, e ela sugeriu da gente fazer alguns vídeos curtos. Vamos reduzir esses vídeos em pequenas aulas de até 15 minutos. Acredito que algumas delas vão ser mais curtas, mas a ideia é não extrapolar os 15 minutos para não ficar muito chato, até porque vai ser só eu falando aqui. E então, a ideia é essa. Nossa aula vai ser dividida então em alguns capítulos. Os capítulos vão ser divididos conforme o que pode ser visto na tela atrás de mim. A primeira aula, que é a aula de hoje, né, é a aula de introdução. A próxima aula será o diagrama tensão-deformação, onde a gente vai estudar um pouquinho mais como que ele é montado, quais que são as suas peculiaridades e por que ele é tão importante para a gente, porque é através dele que a gente define então as propriedades que são tenacidade, resiliência, tensão máxima, tensão de ruptura, que vai ser o assunto da aula seguinte. E por último, nós temos as duas deformações, né, que a gente pode encontrar nos materiais, que é a deformação elástica e a deformação plástica. Então essa é uma previsão de como a gente vai estar montando essa aula, mas nada garante que vai ser assim mesmo. Esperamos que saia tudo conforme o planejado e a gente consiga então ter esses encontros semanais e conseguir completar todo o conteúdo. Então, como eu já falei para vocês, hoje a nossa aula é a aula de introdução, né? Mas antes da gente falar sobre propriedades mecânicas propriamente dita, a gente precisa entender o que são as propriedades. Você sabe o que são propriedades? O que vocês entendem como propriedades? Então, na verdade, propriedades são como se fossem características do nosso material. Na verdade, eles são formas e comportamentos que os nossos materiais possuem. Mais propriamente dito, então, tá aí na tela para vocês. As propriedades são peculiaridades do material em termos do tipo e da intensidade da resposta a certo estímulo que lhe é imposto. Mas o que isso quer dizer, né? Na verdade, quer dizer que a propriedade, ela é uma resposta de alguma influência que tu está exercendo sobre o material, né? Se no caso a gente estivesse tratando de propriedades elétricas, a gente estaria induzindo uma corrente elétrica e verificando qual que é o comportamento desse material, se ele conduz ou não conduz, se ele conduz muita eletricidade ou ele conduz pouca, né? No nosso caso aqui, a gente está falando de propriedades mecânicas, tá? E por estar falando de propriedades mecânicas, então nada mais é do que a gente está fazendo um esforço mecânico. O que seria um esforço mecânico? Vocês conseguem imaginar o que seria um esforço mecânico? Então aqui na imagem atrás de mim, como vocês podem ver, um esforço mecânico, né? A solicitação que a gente vai estar trabalhando nesse caso em questão, que é a propriedade mecânica, é uma carga. O que é uma carga? Uma força que está sendo aplicada no nosso material. A gente falou que a propriedade, então, ela é uma questão da resposta, né? A intensidade de resposta a um certo estímulo. Então, o estímulo é a carga, né? A força que a gente está exercendo no nosso material. E a resposta, então, aqui nesse caso, vai ser uma deformação. Realmente uma deformação, né? Se ele vai aumentar, quanto que ele vai aumentar, ou se ele vai diminuir, quanto que ele vai diminuir. Então, variando de material para material, a gente vai ter uma deformação maior, uma deformação menor, como a gente deu só uma espiadinha mais cedo. Uma deformação elástica, uma deformação plástica. Então, tudo isso está relacionado, é uma peculiaridade de cada material, tá?
Então, os nossos ensaios, né? Porque as propriedades elas são determinadas em ensaios. Elas são propriedades do material. Elas não são propriedades de um equipamento ou produto pronto, tá? Quando a gente fala em especificação do material, a gente está falando de um ensaio para caracterizar o material em si. Então, não importa se a gente tem uma barra de 1 km ou uma barra de 10 centímetros. A deformação ela é proporcional ao tamanho do material que a gente está trabalhando, tá? Característica do material, lembrem-se disso. Então, nada mais é do que a gente dizer que todos os materiais que estão ao nosso redor, metais, os refratários, né? Todos esses materiais, os polímeros, enfim, todos esses materiais eles estão sujeitos a algum esforço, seja para utilização, seja para fabricação. Então é muito importante que a gente conheça como que esses materiais vão se comportar, né? Conforme eu comentei com vocês, para cada propriedade a gente tem um estímulo específico que vai nos gerar uma resposta característica do material, tá? Então, são as classificações das propriedades. Na propriedade mecânica, então, o nosso estímulo é uma solicitação de carga ou força, tá? Que vai estar relacionada, então, a uma deformação, que vai ser a nossa resposta do material. Então, voltando aqui para a tela, né? Como vocês podem ver na imagem, a gente tem uma série de solicitações de cargas que a gente pode vir a ter. Eu busquei essa imagem com as mãozinhas, porque é uma imagem que ela é bem didática, ela é bem fácil de entender, né? O que é uma carga de tração? Então, a carga de tração a gente está tentando esticar, né, uma barra, um material, enfim. A gente está fazendo forças contrárias em direções opostas, né, no sentido de alongar o nosso material, tá? No caso de uma força de compressão, a gente está a gente está apertando o nosso material, a gente está diminuindo, a gente está reduzindo esse material, tá? Com o intuito de produzir uma redução desse comprimento, enfim, tá? Um terceiro tipo de carregamento que a gente pode ter ainda é a torção, tá? Então, a torção, como o próprio nome já diz, é a gente tentar torcer esse material. E ainda existe um tipo de carga que ela não é muito fácil de ser compreendida, né, de um tipo de carregamento, que é o carregamento de cisalhamento, tá? Apesar da gente não conseguir, muitas vezes, entender muito bem, o cisalhamento ele está bastante presente, principalmente no interior dos nossos materiais. O exemplo mais claro que a gente consegue visualizar esse tipo de carregamento, eu imagino que seja a carga em um parafuso, tá? Tentando unir duas placas, que é semelhante ao que a gente tem na nossa imagem aqui, tá? Então, o que acontece? A gente tem duas chapas sobrepostas com um parafuso no meio, tá? Se a gente puxar uma placa para cada lado, a gente vai estar gerando uma carga de cisalhamento no nosso parafuso, porque a gente vai ter um plano que vai estar sendo forçado num sentido e o outro plano forçado no sentido oposto, tá? Então, eu vou colocar uma imagem para vocês, tá? Na tela, para vocês tentarem entender qual é que é a tendência de movimento, tá? Essa imagem é uma imagem do Callister e ela demonstra qual que é a tendência de deformação, tá? A gente vai estar trabalhando aqui em aula com deformações mais simples, a gente não vai estar tocando muito no assunto do cisalhamento, mas é importante que vocês saibam que ele existe, tá? E provavelmente em algum momento ele vai aparecer para vocês novamente. Então, vale ressaltar que esse comportamento do nosso material em relação à propriedade mecânica, ele pode ser afetado por alguns itens característicos de cada material, tá? Esses itens são o tipo e a intensidade de ligações envolvendo átomos ou moléculas, né? O que isso quer dizer? Aquela curvinha lá da energia de ligação, né? Quanto mais ligado, quanto maior a energia de ligação, mais difícil vai ser a gente conseguir romper essas ligações para conseguir deformar o nosso material.
Então, essa é uma característica bastante importante para a gente. Outra característica importante que também vai afetar essa deformação, né? Se ela vai ser uma deformação maior ou menor, é a natureza do arranjo dos átomos ou moléculas. O que isso quer dizer? Lá em cristalinidade, a gente viu que os nossos átomos ou moléculas, eles se arranjam de alguma forma no interior da estrutura cristalina do nosso material. Tendo isso em vista, a gente vai ter planos, né, que a gente vai ter uma maior facilidade de deslizamento para poder promover a deformação, tá? Então, dependendo do arranjo, a gente vai ter uma deformação maior ou menor. Tá? E o último, mas não menos importante, né? Essa deformação, ela vai ser influenciada, né, pela natureza e a quantidade de defeitos que a gente tiver no interior do nosso material. Então é importante a gente lembrar que a gente tem vários defeitos no interior do nosso material, são descontinuidades. E é muito complicado, né? Somente uma ciência muito avançada a gente consegue produzir um material com poucos defeitos, né? Mas esses defeitos estão presentes e esses defeitos eles vão influenciar sim a nossa deformação. Então vale lembrar que a gente tem esses 3 fatores aqui influenciando o comportamento do nosso material, mas a gente precisa saber qual foi o tipo de processamento que esse material sofreu. Por quê? Porque quando a gente fez o ensaio e a gente determinou as propriedades, esse material ele foi feito de uma forma padrão, tá? Ele foi produzido, né? Ele foi processado de uma forma padrão, tá? Mas nem todos os materiais que a gente compra, né? Eles são normalizados. Muitas vezes a gente compra uma barra de aço laminada ou trefilada, tá? E posteriormente a gente vai ver o que isso significa, tá? Mas basicamente a gente passou esse material por um certo processamento, tá? A gente deformou ele. E não só isso, não só a conformação mecânica pode afetar o nosso material, mas como também a gente pode sofrer alguma influência térmica, tá? E todas essas características, elas podem vir a influenciar as nossas propriedades. Mas então, por que a gente estuda isso? Na verdade, a gente estuda os materiais porque, conforme eu falei para vocês, né, a gente precisa saber identificar o material na hora da gente estar selecionando ele para uma certa aplicação. O conhecimento dos materiais, ele é uma ciência que estuda cada um desses materiais de acordo com as suas composições, estruturas internas e as propriedades em si. Além, então, de averiguar as regularidades de suas alterações, ou seja, como que vão se contar sob a influência térmica, química ou até mesmo mecânica. Então, por isso que a gente fala, né, que as propriedades mecânicas estão relacionadas com o estímulo que a gente está dando para ele, mas também a gente já falou que essas propriedades mecânicas, elas podem sim ser influenciadas por calor, né? Temperatura, a forma como esse material foi processado. Então a ciência ela não só revela, né, a sua estrutura interna e como ela está relacionada com as nossas propriedades, como também demonstra essa dependência regular entre elas. Um dos fatores que vai influenciar bastante o comportamento do nosso material em si é a estrutura interna. E isso não está só relacionado às propriedades mecânicas que a gente está vendo hoje, mas às outras também. Então, no caso, a gente entender essa relação entre as coisas pode nos levar, então, a determinar uma composição ideal para o processo de fabricação, para que ele seja mais indicado. A gente consegue a composição ideal e o processo mais indicado para a gente obter as propriedades mecânicas que a gente deseja na hora de poder trabalhar então lá com o nosso produto pronto, tá? Então a gente precisa selecionar o material para passar por um processamento para adquirir um produto pronto. Então era isso, pessoal, a nossa aula de hoje sobre uma introdução às propriedades mecânicas. Agradeço muito aqueles que ficaram até o final do vídeo, que aguentaram ficar me ouvindo e me vendo aqui explicar tudo isso, né? Obrigada mesmo. As nossas aulas seguem, tá? Mas caso vocês
tenham ficado com alguma dúvida, alguma coisa não tenha ficado muito claro para vocês, eu peço então que vocês me mandem um e-mail, tá? Que eu estarei buscando formas de explicar isso de uma maneira mais fácil para vocês entenderem. Obrigada, tá? Até a próxima!